Então, começando agora, né, a leitura do Haja Luz, hoje é dia 13 de novembro, e vamos lá. Então, a gente vai fazer uma invocação para a gente se conectar com essa energia dos mestres ascensionados. E todos estão lendo aqui no chat? Apelo ao Mestre Elmória? Não, então, isso é cada vez que a Ah, gente coloca assim um desafio, é para a gente procurar botar nosso cérebro para sair da zona de conforto. é, isso aí. Né? Aquela coisa assim, ai, que desespero. Não, não, calma, calma, respira que você vai achar onde está o Vai chat. tá. Achou, Nadia? Achei. Tá, então vamos lá, a Obrigada. gente vai ler, tá? Vocês podem ler em conjunto comigo. Vamos lá. Apelo ao mestre Elmória, tá? A vontade de Deus, o bem, a vontade de Deus, bem-aventurança, a vontade de Deus, paz. A vontade de Deus, pureza. A vontade de Deus, equilíbrio. A vontade de Deus, bondade. A vontade de Deus, somente amor. A vontade de Deus, paz. A vontade de Deus, bem-aventurança. A vontade de Deus, beleza, juventude e saúde. A vontade de Deus, toda a riqueza do universo. A vontade de Deus traz somente o bem. Descansai na chama de vosso próprio coração. Em nome de Elmória, executai o plano divino. Ok? Sim. Então é isso, a gente começa a perceber, né, sempre quando a gente entra nesses estudos, que a vontade de Deus é tudo que é belo, perfeito, harmonioso, né? Então tudo que sai disso não é a vontade de Deus, né? Então muitas vezes as pessoas falam assim: "Ai, mas onde que está Deus, né, nessa confusão?" É a falta de Deus. Então, aonde tem confusão, onde tem conflito, onde tem guerra, onde tem desesperança, está faltando Deus, está faltando a vontade de Deus. E a gente vai perguntar, né? Como que a gente faz, né, nesse mundo assim onde tem tanta falta de Deus? É isso, é a gente escolher ser o representante de Deus aqui e trazer luz, trazer esperança, trazer beleza, trazer amor, né? E quanto mais de nós tomarmos esta decisão de representarmos Deus aqui na Terra, aí a gente transforma o mundo, né? Então, o mundo é assim, quando a maioria refletir e manifestar a vontade de Deus, aí a gente vai ter o mundo dos nossos sonhos, né? Tá bom? Algum comentário para antes da leitura? Alguém quer comentar alguma coisinha? Não? Então podemos começar a nossa leitura hoje? Então, Rê, tá falando? Tá tudo bem? Tá Ó, tudo bem. tá. Então, eu vou dar continuidade, ainda estamos no capítulo 2, na página 33 do livro Haja Luz. Hoje começa com o fogo violeta, tá? Então vamos ver o que que diz aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, interromper, né? De repente vem algum link aí, tranquilo, a gente está estudando. Eu vou lendo, mas a gente está aqui estudando, tá bom? Ou alguma pergunta? Bora lá. O fogo violeta é uma corrente de energia divina que tem a propriedade de atrair e dissolver as energias impuras, de modo que possam ser novamente qualificadas com a perfeição. Essa chama é uma energia contínua de amor, misericórdia e compaixão, que afasta causas geradas pelos homens, cuja expansão ocasionaria as piores desgraças, ou seja, as energias humanas, se não tivesse a chama violeta
operando, a gente estava ferrado, né? Quando a humanidade finalmente entender e, com empenho, fizer uso do fogo violeta, não mais terá que sofrer constantemente os infortúnios oriundos de seus erros. Até há pouco tempo atrás, o fogo sagrado só era conhecido e empregado nos santuários e templos etéricos de luz, ou seja, em outra dimensão, na dimensão mais elevada do que a nossa. Nos templos, nos santuários e templos etéricos de luz dos mestres ascensionados, tá? Então, até há pouco tempo, o fogo sagrado só era conhecido e empregado por eles. Porém, devido à aproximação da hora cósmica e aos acontecimentos que terão lugar, ele foi revelado ao mundo exterior, que é esse nosso mundo, para que todos possam usufruí-lo e alcançar a liberdade. Então, assim, esse momento que a gente está passando da transição planetária, ele já estava previsto, né? Já é um momento cósmico que está lá na agenda cósmica, né? E então os mestres ascensionados, aqui vai continuar quando isso começou, eles entenderam que, bem, estamos no encerramento de ciclo, a movimentação vai ser grande, o caos vai ser grande, então vamos liberar essa chama agora para as pessoas que estão no plano mais denso, que é o nosso plano da matéria, tá? No ano de 1954, teve início a Era da Liberdade para a Terra. Estamos atravessando presentemente uma época muito especial da história do nosso planeta, quando voltará a reinar eternamente a liberdade. Quer dizer, a energia que envolve a humanidade e a atmosfera, atualmente acumulada de impurezas, vícios, discórdias e perversidades, será transmutada pelo fogo violeta. Quando isso for conseguido, o homem será novamente livre. Poderá receber instruções diretamente de sua presença divina e das legiões de luz. Ou seja, aquelas camadas, né, camadas densas, como se fosse assim, vamos supor, que foi colocado um pano, né, separando a nossa energia com as energias superiores, né? Sabe quando você faz assim algum, vamos supor, algum prato, né? Aí você tem que separar da atmosfera do calor, né? Você põe alguma tampa ali, um pano, alguma coisa para. É assim, a gente aqui nesse caldeirão botaram uma tampa aqui na gente, né? Para a gente, sei lá, né? Manifestar algumas coisas aqui, né? E estamos passando esse momento agora de nos transmutarmos e recebermos esse contato direto com as legiões de luz, tá? Então, poderemos então receber instruções diretamente da presença divina e das legiões de luz. Todos alcançarão a liberdade. Olha só, é todos, né? Não apenas os seres humanos, mas também os reinos elemental e animal. Então, a gente vê assim sofrimento animal, sofrimento do reino vegetal, mineral, né? Tá todo mundo sofrendo com a usurpação, com a ganância, né? E vai ser todo mundo libertado, que passarão a conviver pacificamente com os homens em amor, união e liberdade, como foi no princípio, conforme a vontade de Deus. Tudo bem? Até aqui? Ó, algum comentário ou podemos seguir? Seguimos? O grande mestre ascensionado Saint-Germain é o ser que dirigirá os 2000 anos já iniciados na Era da Liberdade. Então, lá por volta de 1954, houve o conselho e o mestre Saint-Germain ganhou essa posição e vai aí por uns 2000 anos ele. Sua missão gigantesca é libertar todos os seres vivos e a Terra. Olha só que missão é essa, né? Salve São Germain, né?
É um desafio, hein? Esse é um desafio, né? Então, sua missão gigantesca é libertar todos os seres vivos e a Terra. O que será alcançado através do fogo violeta? Separadamente ou em grupos, as pessoas devem fazer apelos com o propósito de dissolver as criações maléficas que, ora, obscureceram a luz dos homens. É o que a gente tem feito, né? Nós aqui estamos sempre invocando, né? Fazendo o procedimento, invocando a chama violeta, mandando amor. Se apelardes à vossa presença divina, eu sou, e ao mestre ascensionado Saint-Germain, para chamejar o fogo violeta através de vós, logo começarão a ser afastadas as criações inferiores aderidas aos vossos corpos etéricos, físicos, emocional e mental. Ireis constatar uma acentuada serenidade dos sentimentos, bem como notável lucidez na mente e melhora no corpo físico. Então, isso aqui é real na vida de vocês? Me digam, quem já está passando por isso? Sim? Sim? Sim, Renata? notório. Renata, Nádia, Comigo também. Eu sou muito mais feliz, muito melhor, muito mais bonita, tudo de bom pra mim depois disso tudo. que legal, que legal. E Nádia, tem experimentado isso da chama violeta? Tem feito uso? Sim, aham. Tem percebido? Tenho, aham. Que legal. A Ana, eu sei também, a gente sempre está falando, a Ana, a Renata e a Nádia agora também. Alguns discípulos veem essa chama quando invocam seu auxílio na vida diária. Outros sentem-na. Mesmo que vos seja invisível, ela está atuando. Porventura chegamos a ver as coisas mais importantes da vida? Não são invisíveis aos vossos olhos a vida, a eletricidade, o amor, a tristeza, o ódio, a dor e os efeitos morais da guerra e da paz? No entanto, eles são bem reais. Então, ele está querendo chamar atenção. Você pode não ver a chama violeta, né? Mas a gente também não vê a eletricidade, a gente não vê, né? Muita coisa que é real na nossa vida. Então, o uso constante da chama violeta pode evitar muitos males em vossa vida. Mas talvez deva ser esclarecido o seguinte: se apesar de empregardes fervorosamente fogo violeta, ainda acontecerem alguns dissabores, isso não quer dizer que a chama não tenha realizado perfeitamente o seu trabalho. Significa, sim, que as vossas criações nocivas se reproduzem com maior frequência do que a dissolução que fazeis dela. Então, é tipo conta de matemática, né? Se a gente está fazendo muito mais coisas errôneas e usando pouco a chama violeta, as coisas errôneas ainda vão prevalecer na nossa vida, trazendo consequências. Mas se a gente usa mais a chama violeta, dissolvendo nossos pensamentos errôneos, imperfeitos, né, nossos sentimentos, a gente vai ter mais resultado. Então é o seguinte, a regra é, né? Se você pensa muita coisa ruim, usa muita chama violeta para dissolver, inclusive desfazer esse padrão, né, de pensar coisa errada, né? Tem gente que fala, eu sou mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo, né? Então, é importante fazer o uso da chama violeta para sair desse padrão, tá? Até a gente conseguir perceber que eu sou um filho amado de Deus, né? Eu sou luz, eu sou Deus em ação. Eu sou, lembrando que a gente fez a invocação da vontade de Deus, da vontade divina. Se a vontade de Deus e divina é o bem, é a perfeição, é a beleza, e nós estamos fazendo a escolha de seguir a vontade de Deus, é como se nós fôssemos banhados todo dia por essa chuva, essa cachoeira, assim, essa chuva de luz, né? Nós estamos dentro da vontade divina, então nós estamos dentro deste campo
de perfeição, de beleza, né? Então, a gente precisa sempre sair da onde não tem a luz, lembrando que quando é, a gente tem confusão, discórdia, dificuldade, escassez, a gente está fora da vontade de Deus, ou seja, a gente está fora da luz de Deus. Então a gente precisa sair dali e vir para o lugar onde está a vontade de Deus e ir dissolvendo aquilo que está prendendo a gente naquele lugar que está fora da vontade de Deus. Será que eu expliquei bem desse jeito? Sim, tem um ponto aí também que assim, você estava falando, né? Que tá até na leitura, né? Que você evocou a chama violeta e não teve o resultado, né? Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado também da gente olhar para ver o nosso movimento, né? Porque a gente também tem que fazer a nossa parte de transformação, né? Não adianta eu ter um pensamento mal qualificado, né? De baixa energia, chamar a chama violeta resolve, e depois eu volto a ter os mesmos pensamentos, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? E essa parte de transformação cabe a gente, Sim. né? É aquele. A chama violeta, ela ajuda a pessoa a. É tipo assim, a pessoa tá atolada naquele padrão, né? Ela não consegue sair. Vamos supor que a pessoa tem uma tristeza profunda, uma mágoa profunda, né? Então ela não consegue perdoar, ela não consegue, né? Então, por exemplo, eu passei por isso recentemente, né? Uma dívida, uma pessoa que falcatrua, né? Um estelionato, uma pessoa que parecia confiável. Aí você fica com aquela coisa, então, o que que a gente precisa fazer, né? Eu preciso, eu não posso olhar com raiva, porque senão eu me prendo mais a essa pessoa. Então, nesse caso aí, eu uso, né, o meu método, eu dissocio das emoções, mas eu também uso a chama violeta. Às vezes eu penso assim, é a chama violeta porque é mais simples agora, nesse momento eu não quero nem pensar em nada, eu só tô triste, eu só tô chateada. Aí chama violeta, aí aquilo vai aliviando, né? Beleza. Aí é a tomada de consciência, é a consciência de fazer a escolha. O que que eu preciso fazer? Não vou entrar de novo nessa raiva, nessa tristeza. O que que eu preciso fazer? Quais as ações que eu preciso? Eu vou emanar Sim. chama violeta para outra pessoa, enviar amor, vou dissolver essa conexão, e aí são as ações, é isso aí, né? São os movimentos que a gente precisa fazer, porque senão a Exato. gente vai ficar nesse looping aí, né? Senão fica ali sentindo chama violeta e não faz nada para ir para um outro movimento, né? Isso, exatamente. Muito bom, é isso mesmo, é isso aí. Bom, a gente entender isso, né? É, então, a respeito disso, alguém comentou certa vez: assemelha-se a uma escada rolante, devolvendo à vida atual a consequência dos atos do passado. Vosso dever é usar suficientemente a chama violeta para que tais forças permaneçam inertes ou sejam dissolvidas antes que possam agir. Então, a chama violeta a gente está buscando consumir aquilo que está vindo de retorno já. Do que a gente fez está vindo de retorno. Quando a chama atua, é como se houvesse uma explosão, assim, os erros, uma explosão de vossos erros, libertando-vos de alguns deles, né? Então, assim, gerou a energia de causa, né? Então, vamos supor, eu gerei, vou pegar o exemplo da raiva, eu fiquei com raiva da pessoa, aquilo é como se fosse, vamos tentar imaginar aqui o nosso toroide, né? Lembram do toroide, que é uma energia, é um, é um círculo que faz em volta de nós de energia, né? Então, pensa assim, eu emanei raiva, ele foi lá na pessoa e tá voltando. Lembra que na última leitura que a gente fez, que tudo que emana da gente volta multiplicado, volta potencializado? Então eu mandei raiva, né?
Aí ela foi se associando com outras raivas. Quando vem, vem multiplicado. Então, a chama violeta ajuda a fazer o quê aqui? É uma explosão dessa consequência, né? Dessa raiva que está vindo de volta. Então, quando a chama dos atos do passado, vosso dever é usar suficientemente a chama violeta para que tais forças permaneçam inertes ou sejam dissolvidas antes que possam agir. Quando a chama atua, é como se houvesse uma explosão de vossos erros, libertando-vos de alguns. Ele fala de alguns, né? Não de todos. É muita coisa. Procurai agir sempre com entusiasmo crescente e dissolver, tão depressa quanto possível, os aborrecimentos do dia a dia, né? Então, aí entramos agora na lei do perdão. Tudo bem? Então, nós lemos aqui o fogo violeta, agora entra na lei do perdão. Enquanto a energia impura é dissolvida ou transmutada pela chama violeta, se realmente estiver presente um sentimento de contrição pelos vossos erros e de outrem, o fogo sagrado operará milagres. Então, assim, usar a chama violeta, também a gente precisa estar com aquele sentimento verdadeiro, né? De contrição. Poxa vida, né? Chama violeta, eu sou a chama violeta que consome todos os erros, mas assim, de coração aberto, realmente querendo dissolver os erros, né? Não é fazer só para se beneficiar e daqui a pouco e não mudar, né? É bem isso que a Ana tinha comentado. Vou fazer a chama violeta e vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Muda nada, né? Então, quando apelais à lei do perdão para as faltas que cometestes, bem como para as de vossos semelhantes, ele não fala só das faltas do semelhante. Ele fala das nossas e dos semelhantes. Por quê? Porque é aquela coisa. Se eu faço algo para alguém, eu gerei essa energia e eu vou me associar com pessoas que fazem aquilo, né? Então vamos supor aqui, vou pegar um tema assim que é muito discutido, a traição, né? A traição é dura, né? Pois é, mas se eu fiz uma traição, né? E essa traição pode ser em qualquer nível, tá? Ela pode ser num nível comercial, num nível financeiro, familiar, né? Eu fiz uma traição. E aí, daqui a pouco eu recebo a traição, todo mundo só olha para a traição que recebeu, né? Ninguém pensa que, pô, isso procedeu de mim. E o mais incrível é que eu já vi casos assim, que pessoas que de repente traem num relacionamento, ela vai colher a consequência num grande negócio que ela tinha como garantido, estável financeiramente. Então, tá aqui, ó. Quando apelais à lei do perdão para as faltas que cometestes, bem como a de vossos semelhantes, um enorme benefício é concedido não somente à humanidade, como a vós mesmos. Então, por isso, né, que no trabalho que eu faço, quando a gente faz um trabalho juntos, né, de ajuste da consciência, por onde que eu parto, né? Daquilo que você está sentindo em relação ao que você está recebendo. Porque aquilo que você está recebendo de dor e de incômodo tem a ver indiretamente com uma desarmonia em relação àquele tema que você tem, né? E a desarmonia, eu não fico cavando, ah, você fez isso ou você fez aquilo. A desarmonia pode ser só porque você se conectou com alguém que fazia aquilo. Então você se conectou, né? Você não tinha nem que ficar olhando. Se conectou, quando a gente se conecta a alguma coisa que interfere a gente, é porque a gente está se conectando numa forma de julgamento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Já aconteceu o caso, assim, de pegar, gente.
que vivenciou traição, né? Tá bom. Ah, mas eu não traio, Gláucia. Tá bom. Mas você foi afetado com uma traição que aconteceu na sua família. Você ficou preso ali, né? Ficou preso como? Ah, julgou algum dos dois, entendeu? Julgou algum dos dois, entende? Então, e aí você vai falar, não, você nunca traiu, mas você errou julgando e se ficou, É muito sutil, né? aí fica É muito, preso naquilo. Aí fica preso naquilo, porque a gente sabe, na palavra de Deus, né, na Bíblia tá, não julgueis para que não sejais julgados. Porque quando a gente emite um julgamento ou espragueja contra alguém, a gente está se prendendo naquela energia má qualificada. Aí a gente vai trazer consequências para a gente. Então, são muitas, quando fala em erros, né, energias mal qualificadas ou erros, são todas essas nuances que a gente vai se prendendo, até a gente olhar como os mestres olham, tendo compaixão, fala, tudo bem, é a história dessa pessoa, a situação que essa pessoa está passando, e se eu puder ajudar, ótimo, se eu não puder ajudar, deixa eu ir, né? Ok? Então é isso, quando apelais, lendo novamente, só para fixar, quando apelais à lei do perdão para as faltas que cometestes, bem como para de vossos semelhantes, um enorme benefício é concedido não somente à humanidade, como a vós mesmos. Então, a gente se libertar, a gente está ajudando a gente e a humanidade. A presença eu sou de cada indivíduo mesmo mais corrompido, olha só, pensa numa pessoa corrompida, tá? Pensa aí, numa pessoa assim que você fala, não, esse aí não tem jeito, pensa. Não precisa falar não, tá? Só pensa. Pensa assim, ó, a pior das... O que que é isso? Nove. Então, a pessoa mais degradada, mais corrompida. Ai, meu Deus. Então, a pessoa mais degradada, mais corrompida. A presença eu sou de cada indivíduo, mesmo o mais corrompido, tá? Deseja que ele alcance a perfeição. A presença eu sou dele quer que ele alcance a perfeição. E se apelardes à presença divina de toda a humanidade e o fogo violeta para que flameje através de todos e perdoe os seus erros, então o eu sou poderá enfim atuar. Olha a nossa missão. Se a gente apelar para a presença divina de toda a humanidade e ao fogo violeta, nós aqui, tá? Representantes dos seres humanos na Terra e apelarmos ao fogo violeta para que flameje, ó amada chama violeta, flamejai através de mim para todos os humanos na terra, né? Através de todos e perdoe os seus erros, ou seja, uma intercessão, a gente está intercedendo, perdoai os erros da humanidade, né? Que está distanciada da luz. Então, o eu sou poderá, enfim, atuar. Olha que coisa linda. Então, quando a gente ouve falar que nós somos responsáveis e temos muito poder, nós temos. Mas não é no campo físico, né? Chegar e vou destruir tudo, vou falar, vou gritar, vou. Não, é no campo espiritual mesmo que a gente está atuando, né? No campo de consciência. Talvez por milhares de anos, a grande presença não tenha sido invocada para restituir ao equilíbrio essas energias. Então, assim, talvez por milhares de anos, ou seja, a gente vê que esse conhecimento
Ele foi aberto para o plano terreno em 1954, porque ele era ensinado nos templos etéreos. Então, só recebia esse conhecimento quem ia em espírito, né? Quem ia no plano astral à noite ou em meditação receber esse conhecimento, né? Então, quando os mestres ascensionados nos observam, eles veem as cores de nossas auras. Olha que bonito! Eles veem a nossa vibração, as cores das nossas auras, bem como o que sentimos e o que estamos pensando. Olha só, aquele PET scan, ele sabe o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Vem a luz ou a sombra? E não lhes importam se essas sombras são originadas de nossos erros ou se causadas pelos erros dos outros, né? Mesmo que as nossas críticas, ódios, depressões e desmazelos sejam piores que os da maioria que nos cercam, as sombras e as cores escuras deverão dar lugar à luz e à beleza que só a perfeição possui. Então, não importa se a gente está aqui carregado por nossas próprias questões, né? Nossas mazelas, ou porque estão lançando sobre nós essas mazelas, né? Porque a gente também recebe do campo, né? Se a gente se conecta, a gente também recebe. Então, ele sugere dizer muitas vezes ao dia, tá? Eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todo o erro que cometi. Isso aqui pode ser um mantra, né? Que você pode fazer aí uma, duas, três vezes. Cada vez que fizer, quanto mais, melhor. Eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todo o erro que cometi. Eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todos os erros da humanidade. Eu acho que eu já postei isso no grupo, né? Uma vez Você posta lá de novo, depois posto da. sim. Deixa eu botar aqui. Então, são frases simples, né? Eu sou a lei do perdão, ponto. E da chama transformadora de todo erro que eu cometi. Simples. O legal dessas declarações é que a gente vai se acostumando e depois a gente faz a nossa própria, né? A gente entende a estrutura como que é e vai abrindo possibilidades que o nosso próprio coração sente de fazer. Por exemplo, eu tenho uma que eu faço sempre, eu sou a chama violeta, que purifica todos os erros e imperfeições, eu estou em algum lugar, né? Eu estou em algum lugar, aí eu começo a ficar incomodada com alguma coisa, né? Por exemplo, eu faço a hidro, né? Aí começa o tititi, o mimimi, falar de doença e tal. Eu sou a chama violeta que corrige e purifica todos os erros, imperfeições e impurezas. Pronto, eu já estou ali limpando aquele campo. Mas é tão rápido que daqui a pouco o assunto para e mudam de assunto. É incrível isso, né? Por quê? Porque tem alguém ali invocando a chama violeta que não beneficia só a mim, beneficia a todos os pensamentos que estão ali. Isso é muito legal porque a gente vai fazendo testes, né? Não sei se vocês já fizeram. Tem dias aqui que eu faço um procedimento Planeta Terra e chama a chama violeta. O dia tá assim, começando um nevoeiro, daqui a pouco abre o sol, assim, parece que o sol abre só para mim assim, só para dizer, ei, funciona, sabe? É legal que a gente vai ganhando confiança, né? Então, a gente pode ir pegando essas frases, a gente começa a aprender que funciona assim a estrutura e a gente vai aplicando. Aí você sabe, por exemplo, eu vou contar outro, tem uma prática também muito poderosa que é eu sou o manto da invisibilidade. Alguém de vocês usa esse? Vocês usam? Sim, eu uso direto. Você usa em que situação? Ah, ah.
A última situação, você lembra, né? Dá um Que eu exemplo. te... Ué, você lembra que eu estava indo para um velório, que eu falei, Glaucia, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Que eu estou aqui. Lembra disso? Eu Você estava usou o morrendo manto da de. invisibilidade. Sim, sim. Eu costumo ir na feira aqui, numa feira orgânica, e tem uma pessoa lá que é uma pessoa que cuidador de carro, tá? Mas assim, ele é muito carregado, assim, é uma situação muito carregada espiritualmente e assim, muito degradado, porque ele fica falando sozinho coisas pesadas, né? Coisas horríveis. E aí, uma vez eu parei e ele sempre vinha tentar me ajudar, mas assim, só da presença dele, não por ele, tá? Mas pela energia dele me dava, embrulhava o estômago, a energia muito pesada e densa. E, e aí eu peço misericórdia, mando a chama violeta e me distancio, eu nem falo com esta pessoa. E hoje eu estava chegando e aí ele veio próximo do meu carro e eu ia sair, aí eu chamo a Violeta, eu falei, eu ativei o manto da invisibilidade. No mesmo instante ele saiu, assim, ele saiu, eu nem saí do carro, ele saiu perto do carro. Então, assim, é muito poderosa, sabe? Quando a gente aprende a usar essas ferramentas, né? Porque é o nosso poder, então a gente não precisa ter medo das coisas e das situações, porque o medo é quando você se depara com alguma situação em que você se sente impotente e não tem ferramentas, você tem que fugir. Mas e se a gente tem o poder para se proteger, se encobrir e seguir, né? A gente segue, com o manto da invisibilidade, com a chama violeta, né? O círculo mágico de proteção são ferramentas invisíveis, extremamente poderosas, né? Sim. Tudo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar. Fale. Esses dias aí eu senti alguma coisa um pouco estranha, eu não sei se era uma tristeza, era alguma coisa assim, meio chato, que eu não queria estar sentindo aquilo, eu queria ficar bem. E aí eu coloquei no YouTube o vídeo das 301 afirmações e tem uma pessoa que faz e ela escreve e ela repete duas vezes. Aí eu peguei eu abri aleatório, né? Eu não coloquei no começo, eu coloquei lá o dedinho, então ficou mais ou menos no meio do vídeo. Aí eu peguei um caderno e comecei a escrever as 301 afirmações, mas assim, tipo, só aquela falava, né? Aí eu ficava, ai, que lindo, gente, olha, ela falou isso, que lindo, vou escrever mais uma. Aí ela falava mais uma, eu escrevia. Que Ai, que legal. delícia. Ai, meu Deus, mais uma, mais uma. Ai, não, eu tô atrasada, tenho que fazer só mais uma. Aí fazia mais uma, ia fazer alguma coisa, voltava, o caderno tava lá em cima, eu escrevia mais umas duas. E nessa brincadeira, eu escrevi umas 15 até ficar bem gostosinho dentro do meu coração, tudo que eu tava sentindo. Fui fazer outras coisas e ficou ali o escrito no caderno, na sala, como se fosse aquelas pessoas que deixam o Salmo 91 aberto, assim. Olha que demais, né? Gostoso depois, assim, a calma que me deu de tudo aquilo que eu tava sentindo. Que demais, que demais. Ah, as declarações do eu sou, né? Eu uso bastante, né? Hoje, olha que interessante você estar comentando isso. E eu estava ouvindo aquela 301, né? Que ele fala na sequência. E hoje mesmo eu pensei, poxa, eu acho que eu vou separar, que eu já tenho separado aqui grupinhos pequenos, tipo para área financeira, para área emocional da saúde e tal. Mas gravar assim, repetindo 3 vezes, para a pessoa repetir junto, para dar tempo da pessoa acostumar com o decreto e sentir o decreto em si, né? Uhum, é isso aí. E aí você está falando isso, olha que interessante, né? Mas é bem Aí isso. Hum? foi bem gostoso, assim, senti uma calma que eu mesma conseguia me restabelecer e conectar com aquilo, sentir e qualificar de novo tudo que eu estava sentindo de bom.
Que legal, gente, que legal. Parabéns, Renata, muito bom. Olha, eu fico assim muito feliz, sabe, de ver vocês tendo resultados, tendo experiências, né? Porque é assim, o mais importante. Eu vejo muito disso, né? Frases prontas, frases de impacto, são legais, né? São legais. A gente vê uma frase, mas uma frase de impacto, ela não transforma. O que transforma de verdade é a compreensão que você tem por trás daquela frase de impacto, né? Por exemplo, quantas vezes eu ouvi, somos todos um, mas e se você não entende o que que é isso? Uhum. É legal, E mas na, você não entende, você não consegue, você só vai conseguir ter uma transformação verdadeira quando você entende que somos todos um. Por quê? Né? Porque eu sou uma parte de Deus e você é uma parte de Deus, então nós somos uma parte de Deus. Então, se eu fizer algo para você que não é legal, eu estou fazendo para Deus e para mim. Então, assim, a compreensão que está por trás das frases de impacto é que traz a transformação. E da mesma forma, as declarações do eu sou, né? Se a pessoa não consegue entender, ela vai com certeza trazer um resultado, mas quando a gente tem a compreensão, aí o poder é muito maior, né? eu até acrescento uma coisa aí, né? A compreensão e a prática, né? Porque você compreende, entendi. Aí no próximo desafio que você encontra, você esquece daquilo, né? Então, assim, compreender e praticar, né? E, na verdade, a transformação faz parte disso, né? Quer dizer, Mas faz parte não, eu acho que a gente é. vai chegando num ponto, ou então não sei se eu realmente eu tô assim colocando tudo em prática. Hoje era 4 horas da manhã, eu estava na porta do prédio aqui, onde meu pai mora, esperando o enfermeiro que está cuidando do meu pai descer, e passou um senhorzinho com uma roupa, não dava muito para ver o rosto dele, e ele começou a procurar coisa na lata do lixo. E aí eu falava assim, ô Saint Germain, atua com a tua chama violeta nessa pessoa, porque eu sei que eu sou ele também, e ele também sou eu, e ele precisa de algum suporte. Vai ali, chama violeta, vai dentro desse ser humano. E eu ficava insistindo para aquilo planejar dentro daquele homem, porque como já se viu, 4 horas da manhã, um filho de Deus, né, ali exposto no mundo, procurando alguma coisa, talvez para se alimentar ou para vender. Aí, isso 4 horas da manhã, e eu tô no trânsito, começa a vir aquele monte de motoboy, e eu fico, Deus, protege esses homens que estão trabalhando, chama a violeta, flameja em cima deles. Então, assim, eu tô na chama violeta acho que o dia inteiro, gente, botando a chama violeta para rodar no Brasil. Muito bom. Maravilhoso. Mas a gente Ótimo. cria outro padrão, né? Então não tem como você, quando a gente atua dessa forma, não tem espaço para maldizer, né? Não tem espaço para espraguejar, para ter raiva. Não tem. Você está ocupando Não. o teu canal com uma água limpa e pura, né? Porque no canal só passa um tipo de água, né? Ou a água está contaminada ou a água está purificada, né? Você está ligada na fonte sendo um canal de bênção. E realmente Aí eu andando na rua, vinha vindo uma mulher com uma roupa muito estranha. Eu olhei, eu falei, não, peraí, deixa eu voltar o olho ali que eu preciso entender essa roupa. Aí na hora que eu fui julgar, eu fiz, Renata, parou aqui, Renata, você pode parou vestir aqui. ela, você pode fazer uma prática de vestir ela com um vestido de Cinderela, entendeu? Ela tava bem, gente. Eu que queria já prestar atenção na vida dos outros, eu falei, parou aqui, parou, volta. Sim, sim. Aí entram aqueles padrões, né, de julgamento, né?
Eu lembro que em 2017 para 18 foi isso, que foi no curso, né, do HQI. Gente do céu, pensa, padrão de julgamento. Eu fui criada assim numa coisa que era uma raiz forte. Pensa aquelas árvores com raiz grossa. Era a raiz de julgamento na minha criação, né? Porque eu fui criada em ambiente evangélico, né? Julgamento para tudo que é lado, né? Não pode isso, não pode aquilo, olha fulano, né? Bem, aí eu lembro que eu estava trabalhando essas questões, estava um dia, eu acho que eu já estava mais sensível a isso. Eu estava do lado de um colega que ele começou, no meio da aula, ele começou a criticar um colega lá da outra ponta, assim, julgamento, né? Mas olha, instantaneamente o meu olho esquerdo inchou, mas instantaneamente, assim, começou a coçar, coçar, coçar e começou a inchar, né? E aí aquela coisa, caramba, o que que é isso? Por que que meu olho? Aí eu fiquei pensando, será que o que eu comi, não sei o que, até eu identificar, foi nesse dia à tarde que tinha a ver com o que eu estava vendo. Eu vendo ele julgando o outro me incomodou e ativou sintoma associado com julgamento, porque eu vi muito julgamento, entendeu? Olha que coisa. Então, às vezes, o nosso sintoma é do que a gente está vendo, que associa com algo que a gente discordava, né? Porque quando a gente discorda também, né? A gente está reagindo contrariamente, a gente não está em harmonia. Nesse caso, você estava julgando o julgamento. Na verdade, eu estava. Não, eu estava incomodada. Então, ou seja, ativou o padrão que eu tinha de raiva das pessoas julgarem. Era um padrão que me incomodava por eu ter raiva das pessoas, porque eu criei muito isso de ver injustiça, né, nas questões de julgamento, né, de ter raiva daquilo. Mas eu não estava em harmonia, né? Porque a gente está em desarmonia ou quando a gente está muito apegado e repete, ou quando a gente repele, né? Quando a gente quer fugir daquilo. Estar em harmonia é você olhar e falar, tudo bem, a consciência dessa pessoa, aquelas pessoas que faziam isso é porque elas não tinham conhecimento, e tá tudo bem, elas são elas, eu sou eu, né? Então a desarmonia ela pega ou porque você tá preso àquilo, porque você tá fazendo, né? Ou porque você tá tentando fugir daquilo, Sim, né? Entendeu? Porque também é um julgamento, né? sim. É, a que acaba né, não deixando de ser, né? É um julgamento, né? Você está julgando que aquilo é errado e você está querendo fugir daquilo. Isso é o julgamento. E a gente realmente não é dono da verdade, né? Cada um tem a consciência que consegue ter. Fazer o quê, né? Cada um tem a sua verdade, né? A sua verdade, do seu momento de consciência, da sua jornada, né? Sim, sim. Né? Então, lembrai-vos de que no passado poderíeis ter magoado pessoas, animais e outras manifestações de vida. Talvez abusastes dos seres elementais da terra, água, ar e fogo, que possuem inteligência e esforçam-se por adquirir tanta perfeição quanto eu ou vós. Olha só. Será que a gente, ou seja, são seres inteligentes, água, fogo, terra, e só da gente abusar destes elementos, né, a gente já está cometendo equívocos. A era da liberdade está próxima. Aproveitai a oportunidade enquanto é tempo. Esforçai-vos com denodo, nem conheço essa palavra,
por anular todos os erros que cometestes através de pensamentos, palavras e obras contra toda partícula de vida, de maneira que em situações críticas possais ter a proteção interior. Dai o melhor de vós, de hoje em diante, exaltando somente aquilo que expresse a perfeição. Cada fagulha de energia vital que vos foi confiada, e são toneladas, olha, cada fagulha de energia vital que nos foi confiada, e são muitas, né? São toneladas, deverá em algum tempo retornar a Deus. Mas antes tem que ser qualificada com harmonia e pureza. Isso é, restituída à perfeição original. Então, nós temos toneladas de partículas para purificar. Né? Denodo é coragem. Ah, é? Então, deixa eu ver aqui. Acabei de Calma aí. ver Ah, se faz sentido. vamos lá, calma aí. Esforçai-vos com denodo, ó. Com coragem, Mas vivendo e aprendendo. denodo, hein? Nunca ouvi essa palavra. Muito obrigada. É, aí tem aqui, ousadia também. Esforçai-vos com ousadia ou com coragem, para anular todos os erros que cometeste. Tem que ser coragem mesmo, hein? Muito bom, muito bom. Fatos estranhos estão acontecendo na Terra porque os vícios, conflitos e iniquidades, oriundos do homem e não de Deus, estão tentando alastrar-se por toda parte. O emprego da chama violeta do amor pela liberdade, acompanhado de apelos à lei do perdão, é o meio mais eficaz de impedir que tais criações malignas se estabeleçam no mundo. Então, é a chama violeta e a lei do perdão, para a gente neutralizando, né, isso. Quando uma parte suficiente da humanidade participar dessa prática espiritual, poderão ser evitadas muitas catástrofes. Então, gente, é assim, esse trabalho, né, que a gente tem de passa para um, divulga, passa para outro e ampliar esse trabalho, né, que é simples, mas tem pessoas que acham que é complexo, né? Essa meditação que tem que eu gosto, né, daquela que eu passo geralmente para as pessoas das 301 é, frases. Às vezes a pessoa está com um problema, eu falo, a pessoa nem tem conhecimento, eu falo, ó, você está com insônia, você está com problema assim? Ouve isso aqui à noite. E as pessoas já começam a ter resultado. Ela pode não estar pronta ainda para entender, para estudar, mas ela tem uma ação de acreditar que aquilo pode trazer algum resultado e está tudo bem. E traz. É a intenção. É, a intenção tem uma força incrível. Às vezes você não sabe nem por que você está fazendo, mas o que te leva a fazer aquilo já traz a solução, né? É Sim, a incrível pessoa pode isso. nem entender direito, mas se ela bota no ambiente, né? Várias pessoas eu falo, deixa no seu ambiente purificando e tá tudo bem, né? Então a gente vai fazendo Sim. isso, né? Vai, ajuda um daqui, ajuda um dali. Talvez naquele momento a pessoa ainda não esteja pronta para entender, aprofundar mais, mas aquilo é uma sementinha, né? Já é uma sementinha. Então é isso, já deu 19 horas. Se vocês quiserem comentar um pouquinho ou se quiserem avançar um Eita, pouquinho mais. que rápido! Tem um trechinho aqui da harmonia, né? São três parágrafos. Se vocês quiserem, a gente entra nele. Vamos, Vamos? Aí a gente passa um vamos. pouquinho da hora. A Nádia, eu acho que já foi lá para o compromisso dela, né? Não, a Nádia está aqui. Quem saiu foi Ah, Renata. foi Rê? A Nádia tá aqui? Ah, Nádia, você tá aqui. Então tá. Então vai a Rê que saiu. Então vamos lá. Podemos seguir? Sim. Então, a harmonia, né? A gente fala tanto da harmonia, né? É a lei fundamental da vida,
sobre a qual repousam todas as outras leis. Olha a importância dessa lei da harmonia, né? Ah, então é a lei fundamental da vida sobre a qual repousam todas as outras leis. Uma vez quebrada, o homem sofre a consequência na forma de desventura, pois se ela não estiver presente no pensamento e sentimento, a energia pura de Deus fica impedida de transmitir felicidade. A religião do futuro, por ser meramente a lei da harmonia, será muito simples. Olha que lindo! Então, a religião do futuro é o quê? A harmonia. Quando a humanidade compreender que a desobediência a esta simples lei foi a causa de sua desgraça, então procurará dominar-se, cultivando a perfeição com afinco em sua vida tão preciosa. A humanidade diz: queremos paz, queremos liberdade, queremos amor e felicidade. Mas como poderão manifestar-se tais condições se não se ouve dizer na terra: damos paz, damos amor, damos liberdade e felicidade para todos e para sempre? Todo mundo quer, né? Mas não tem ninguém dando. É a história do dar e receber, né? Receber, receber, receber. Então aqui a lei da desarmonia tá aqui, tá todo mundo quer paz, todo mundo quer amor, não tem ninguém dando paz, dando amor. Os sentimentos inferiores de ódio, preconceito, intolerância, ciúme, imoralidade, depravação e crueldade necessitam primeiramente retornar àqueles que os geraram e continuam a cultivar em suas mentes, corpos, sentimentos e meio em que vivem. As guerras são o somatório de muitas briguinhas entre marido e mulher, irmão e irmã, pais e filhos, amigos, vizinhos, sociedades e finalmente nações. Então, olha só, a guerra é o somatório das briguinhas entre famílias, né, filhos, pais, mães. Então, a gente precisa, é isso, é entender que cada conflito que duas, três, quatro pessoas geram, elas estão alimentando o conflito maior, né? O que a humanidade precisa não é de uma bomba atômica mais potente, mas de amor fraternal de uns para com os outros, de atitudes amáveis e indulgentes, e de erguer os olhos à presença divina eu sou, e as legiões de luz, implorando sua proteção, paz e orientação. Senti isto e dizeis: quero. Olha que legal. Então, é assim, o que a gente precisa é isso, da paz, do amor. Por isso que a gente faz esse trabalho de invocar a sabedoria, invocar o amor para as legiões superiores, invocar a paz, invocar a alegria, para que a gente possa ter isso no nosso campo, né? É assim, em qual Wi-Fi que eu vou me conectar, né? Em qual rede que eu vou me conectar? Na rede aqui humana que está cheia de conflitos, de guerras, de inveja, ou eu vou me conectar numa rede superior que me traz inspiração, me traz motivação, alegria e energia, né? E- Então, hoje a gente está vendo a maioria das pessoas tristes, sem sentido na vida, a perda do sentido na vida, porque elas estão conectadas em canais que não trazem alegria, não trazem inspiração, não trazem paz. Então, tá todo mundo Você, buscando. Oi? Pode falar. você me lembrou de uma frase do Sadhguru, que ele diz, né, que é uma declaração, né, um decreto, e aonde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre.
É isso aí que você está Lindo. falando, né? Lindo, né? Aonde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e Alegre. alegre. Então, quando a pessoa tem esse propósito, né? Isso é ter o propósito claro. Quando a pessoa tem esse propósito, você chega assim em algum lugar, a pessoa quer discutir, aí você fala: Não, eu quero paz, alegria. Se eu não posso contribuir, então eu estou saindo. Ah, Sim, desculpa, dá licença, né? Porque tem gente que se alimenta do conflito. É como uma dopamina, né? Não tem gente que tem dopamina quando luta, quando quebra a cara de um do outro, não é? Então, essas pessoas, elas, dificilmente essas pessoas têm dopamina fazendo meditação, são grupos diferentes, né? Uma pessoa, e não estou querendo julgar nada, cada um está na energia que está conectado e está tudo certo. Mas, por exemplo, se pega uma pessoa que é tranquila, que medita, tal, se ela entra num lugar e o cara quer brigar, o cara vai falar assim: desculpa, meu colega, essa aqui não é a minha, né? Tô saindo, né? E é isso. porque essa pessoa tem muito claro que ela está cultivando a paz dela, a paz interior. Acabou, né? Então, se cada um. Então, hoje a gente precisa entender que o fruto dos conflitos ainda é uma parcela grande da sociedade que se alimenta disso. Então, a gente como faz parte do mesmo barco, é que nem aquela representação que eu trouxe na outra vez, né? Uns estão remando para frente, outros estão remando para trás. O barco vai andar para onde? Se tiver mais pessoas remando para trás, ele anda para trás. Se tiver mais pessoas remando para frente, ele vai para frente. A gente está no mesmo barco. Então é assim, os omissos, né, que não querem fazer a sua parte, paga o preço junto. Então, quem tem conhecimento está trabalhando a favor da luz, da paz, do amor, mais do que alguns outros, e está tudo certo, porque a gente está no mesmo barco. Até que todos tenham essa consciência e todos remem para o mesmo lugar, aí o esforço dos que estão remando hoje vai ser menor, que vão ter mais pessoas caminhando em direção à paz, ao amor. Mas enquanto isso não acontece, o esforço nosso é maior. E tá Sim, tudo certo, né? A gente acordou e quer ver o mundo melhor. Então, é isso, né? Beleza? verdade. Maravilha. E aí, Nádia, algum comentário? Não, sem comentários. Muito bom, muito bom. E agora a gente vai entrar na próxima falar dos 7 corpos, né? Dos nossos corpos mental, emocional, etérico, físico. E, e aí eu vou fechar agora perguntando por que valeu a pena? Essa 1 hora aqui, 1 hora e 10, né? Porque cada momento nosso, né, tem um valor, né? Então, valeu a pena porque valeu a pena. Ah, Valeu a pena é, porque participar com vocês sempre eu capturo alguma coisa boa. Muito obrigada, viu? Diana, por que valeu a pena, Aninha? toda vez que a gente troca experiências, né? As vivências da gente sempre vale a pena, né? Independente da teoria que está sendo estudada. Ela sempre traz, cada um coloca alguma coisa, né, da própria experiência de vida. E é incrível como isso enaltece, né, como isso soma, né, porque é no nosso dia a dia. Né? Às vezes eu estou vivenciando alguma coisa, eu me lembro de alguma coisa que a gente conversou na aula passada. Ah, fulano falou, viveu assim, né? Então, isso é demais, né? Uma experiência
grandiosa. É, E eu. você ter, e você ter pessoas também, né, para trocar, porque às vezes a gente fica muito só dentro da gente, né? Eu com a minha mente, com a minha vivência, e não tem uma troca. E a gente se reúne assim, é tão fluido, né? É tão gostoso isso. Muito bom. E para mim valeu a pena porque essa questão, né? A gente tá vivendo num grau de consciência, né? Que a gente está buscando entender, aprendendo, aplicando. E essa troca entre a gente, né? Uma fala, olha, estou fazendo isso, né? A gente vai aprendendo e vai vendo os resultados de outros, né? E aí a gente recorda, né, que Jesus Cristo falou, né, onde tiverem dois ou três, né? Ou seja, ele falou assim, não precisam ser muitos. Se tiver dois ou três, já é suficiente para ter uma troca de qualidade, né? Porque já criou um campo. Só com duas ou três pessoas a gente já cria um campo, uma egrégora, né? Então, vai lá, Nádia. Sucesso, hein? Tudo de Beijo, bom, hein? tchau. Tá Boa bom. Chama a sorte. Violeta. Chama a Violeta. Valeu. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, gente. Então já vamos terminando aqui, né? Foi muito bom. Essa leitura passou rápido, né? E aí, Muito rápido. é isso. Muito obrigada, viu, Aninha? Muito obrigada, pessoal. Obrigada a você, gratidão. Até nosso Até a próxima. próximo encontro, próxima leitura.